Fala, nação tricolor, como é que vocês estão? Eu tava com saudade de falar com vocês, porque na sexta eu não consegui gravar com alguns probleminhas. E agora eu vou te dizer qual o assunto desse vídeo para você decidir se fica até o final ou não. Primeiro nós vamos falar da chegada do Dorival Júnior, que foi apresentado nessa segunda-feira após a derrota contra o Santos no domingo, né? Também vamos falar de mudança na comissão técnica, a saída do Pintado, do preparador físico e do preparador de goleiros, reestruturação geral no São Paulo. Vou te contar sobre o Cueva, se ele sai, se ele fica, se tem proposta e de toda essa crise no momento sobre ele. Vou te falar do Rodrigo Caio, que estão dizendo por aí que ele foi vendido e que parece que iam depositar o valor da multa dele. Vou te falar o que tem de verdade nisso. Vamos comentar do Aderlan Santos, que foi anunciado pelo São Paulo como reforço, e do Matheus Jesus, que possivelmente será anunciado até o final dessa semana. Vamos falar do Centurion, ele fica no Boca ou ele volta para o São Paulo? Vou te contar isso daí. Também vamos falar do Jusilei, projeto Jusilei, será que ele vai ficar? O São Paulo vai comprar o Jusilei? Vou te contar os detalhes disso. Mas antes de falar sobre tudo isso, eu vou pedir para você deixar um like aqui no vídeo, deixar no comentário suas perguntas e suas opiniões. E por favor, para você se inscrever no canal e para você falar do canal para todos os seus amigos são paulinos que quiserem acompanhar as notícias do Tricolor, beleza? Segue aí para ver o vídeo. Galera, depois de um passado sombrio aí, de um jogo meio bagunçado, olha quem foi apresentado pelo São Paulo nessa segunda-feira, ontem, com um desafio enorme nas mãos, né? Vamos combinar. O Dorival Júnior chegou. Vai receber ele com a comissão técnica inteira, cerca de 400 mil mensais, certo? Comissão inteira. Ele trouxe 3 nomes junto com ele. Um é o Celso Rezende, que é o preparador físico. O outro é o filho dele, que é o Lucas Silvestre, que vai ficar como auxiliar técnico. E o Leonardo Porto, que vai ficar ali naquela análise de desempenho, que fica ali com os meninos olhando os números de jogadores. E também vai auxiliar nos treinamentos. Ele é um cara híbrido, muito bem esperado aí. Essa é a comissão do Dorival Júnior. Lembrando que ele já chegou, já treinando, já reuniu todo o elenco, inclusive o Maxwell, pegou as pessoas que estavam machucadas, participou muito do treino, gritou com os jogadores, gritou assim no sentido de entusiasmo e disse que o maior desafio dele é recuperar a confiança dos jogadores. Ele sente que o time não está só desorganizado, sem padrão tático, que é aquilo que a gente enxergou muito bem no domingo, mas que o time principalmente está sem confiança em campo e que esse é o maior desafio dele atualmente no São Paulo. Você concorda com ele? É a falta de confiança que é o problema no São Paulo agora? Outro fato legal da gente falar aqui também do Dorival, ele pegou ontem no treinamento o Lucas Fernandes, conversou bastante, explicou sobre posicionamento. Isso já demonstra aquela característica dele, que é de usar muitos meninos da base, que é a integração da base. Então, se o São Paulo não sair vendendo todo mundo da base, esse é o cara para fazer a integração perfeita entre a base e o profissional. Pessoal, a palavra da vez no São Paulo é reestruturação geral. E graças a Deus, porque mexeu assim em setores que nós estamos reclamando há muito tempo. E o principal é o preparo físico. O José Mário Campês, que estava com a gente desde 2011, foi mandado embora. E entra o preparador físico do Dorival Júnior. Também foi mandado embora o nosso preparador de goleiros, que é o Haroldo Lamonier. Foi mandado embora, estava com a gente há alguns anos. Só que de quem eu quero falar mesmo é do Pintado, porque foi pego de surpresa, acho que todo mundo, inclusive o próprio. Na segunda-feira, o São Paulo notificou o Pintado de que ele não fará mais parte da comissão técnica. Inclusive, foi oferecido para ele, meio que diplomaticamente, um cargo lá em Cotia. Ele ficaria responsável da integração dos meninos da base para o profissional. Por que eu disse diplomaticamente? O Dorival, quando chegou, fez questão de que somente a equipe dele fizesse parte da comissão técnica. Isso porque há rumores de que lá no Santos ele teve problema com o Elano, que já fazia parte da comissão técnica, e houve desentendimentos, e isso pode inclusive ter sido um dos motivos dele ter sido mandado embora do Santos. E aí ele chegou e falou, olha, eu quero só a minha equipe. E também há rumores de que o Pintado, o Rogério Ceni e o Michael Billy não se davam muito bem. Que com o tempo, os 3 saíram de sintonia. Cada um pensou de uma forma e criou-se um abismo entre o pensamento de um com o outro. E aí o Dorival falou, olha, não quero, não é nada com o Pintado, eu quero a minha equipe trabalhando e a minha filosofia. E a diretoria acatou e está começando todo o trabalho no CT do zero. Comissão técnica, preparador de goleiro e preparo físico.
Diz aí você o que vocês têm em mente. Vocês gostaram dessa saída do Pintado? Gostaram da saída do preparador físico? Vocês estão assim esperançosos em relação a isso? Por um lado, eu tô muito feliz, porque eu acho que se existir algum problema no CT que faziam todos os jogadores quererem sair de São Paulo, estamos começando do zero em relação a isso. Por um lado, há uma esperança aí. Mas deixa no comentário a sua opinião. Galera, olha quem foi anunciado pelo São Paulo oficialmente e logo logo estará aqui em São Paulo fazendo exames físicos. O Aderlan, que veio de empréstimo do Valência, fechou aí com a gente até dezembro de 2018 e em cláusula nós já temos preferência com valor pré-estipulado para compra. Então se o cara for bom, a gente pode comprar, tá tudo certo, resolvido para isso. Importante lembrar, porque a galera já tá pegando no pé do Aderlan e o cara ainda nem chegou. Porque lá no Valência, eu tenho que contar tintim por tintim, né? No Valência, a torcida tá dando graças a Deus que o jogador foi emprestado pro São Paulo. Gente, é legal saber da história do jogador, porque ele começou em um time pequeno lá no Pernambuco. Do Pernambuco ele foi pro futebol em Portugal, pro Braga. E de Portugal ele foi pra Espanha. Da Espanha ele está vindo pra cá. Ele foi crescendo primeiro na Europa para chegar até aqui. Eu quero que vocês lembrem que o nome do Miranda, quando veio da França, e do Pedro Jeromel, que tá lá no Grêmio, quando chegou, eram nomes que todo mundo pegava muito no pé, não tiveram boas passagens na Europa e vieram desacreditados e estouraram aqui. São nomes que vieram muito desacreditados e hoje são unanimidade entre as torcidas, não somente com a torcida do Grêmio em relação ao Jeromel, mas entre todos. Inclusive o Jeromel é um dos jogadores mais escalados da história do Cartola e chegou desacreditado aqui. Então, antes de falar mal do Aderlan, pera lá, eu não tô falando que ele vai ser um Miranda da vida aqui, mas eu tô falando, vamos esperar o cara jogar para depois a gente ter uma opinião. Vamos receber ele, desejar boa sorte, que seja muito bem-vindo. Gente, a diretoria parece que tá contratando o Messi pela novela, né? Mas não, é o Matheus Jesus, volante, que não é mais da Ponte agora oficialmente. A Ponte já anunciou que o empréstimo do Estoril deu certo e já tirou das costas dela. Falou, ó, agora é com o Estoril, provavelmente seja emprestado pro São Paulo, não tenho mais nada a ver com isso. E lá em Portugal já está dado como certo o empréstimo do Matheus para cá, para o São Paulo. O que eu ouvi falar por aí é que faltam mínimos detalhes para ele ser anunciado e a diretoria espera até o final dessa semana poder anunciar oficialmente e já trazer o menino para o Brasil para realizar os exames físicos. Então eu espero que esse seja o penúltimo vídeo que eu fale dele como possível reforço. Eu espero que sexta-feira, quando eu gravar, ele já seja um reforço do São Paulo anunciado. Então tá aí, Matheus Jorge, muito em breve. Matheus Jorge é ótimo. Mano, eu escrevi outro dia Matheus Jorge, que é o pior. Matheus Jesus, futuramente reforço do São Paulo, ao que tudo indica. O homem dos escândalos, Centurion, que gosta de uma polêmica, né? Essa foto vazou dele com uma 22 na mão. Ministério do Ladrão adverte. Isso é uma .22. Isso é uma 12. E isso tá rodando assim, tipo, o mundo inteiro. Mas agora vamos falar de futebol e da situação dele em relação ao Boca e ao São Paulo, beleza? Vamos deixar o extracampo de lado um pouco. Bom, o Centurion, na semana passada, tinha falado que se ele não conseguisse ficar no Boca, ele ia se aposentar. Então ele vai ter que se aposentar, porque até agora o São Paulo e o Boca não conseguiram chegar a uma conclusão aí na negociação. O Boca primeiro tentou fazer uma proposta por 70% do jogador e deixaria 30% com o São Paulo para valorização numa revenda. São Paulo não aceitou e falou assim, ó, você vai ter que comprar o jogador inteiro. E daí venceu o contrato de empréstimo, o tempo passou e o Centurion publicou uma despedida nas redes sociais dele pro Boca. Não publicou um anúncio de aposentadoria, publicou uma despedida. Agora parece que existe uma negociação entre o São Paulo e o Boca, seria 90% do jogador pro Boca, ainda não há valores sobre isso, a gente falou de possíveis valores inclusive no vídeo passado, dá uma olhadinha lá se você quiser saber a base da negociação. Mas isso por enquanto é uma negociação muito off, não tem nada certo. O que eu consegui falar com a diretoria de futebol hoje é que o Centurion não deve retornar pro São Paulo, então essa negociação realmente está acontecendo, né? A gente só não tem os detalhes de como isso vai se finalizar. Vamos ver no decorrer da semana. Um dos motivos também
do São Paulo não querer o retorno do Centurion é que nós já temos 6 estrangeiros no elenco, somente 5 podem ser escalados, né? Se o Centurion voltasse, seriam 7 estrangeiros no elenco e ele também não se dá muito bem aqui. Então provavelmente essa negociação em off deve caminhar. Vamos esperar aí pra ver o que vai acontecer. Galera, ao contrário do que noticiaram por aí na sexta-feira passada, o Rodrigo Caio não está vendido. Pode ser vendido? Pode. Mas agora, até este momento, oficialmente não está vendido. Vou te contar o que aconteceu e que confusão louca que foi essa. Acontece que o Zenit, da Rússia, falou pro tio do Rodrigo Caio que pagaria a multa rescisória. Porque funciona assim, se pagar a multa rescisória e o jogador quiser, tá livre. O São Paulo não pode nem dizer que quer ficar com o jogador, não tem nem o que falar. Pagou a multa, tá liberado. E aí notificaram ao tio do Rodrigo Caio que iam pagar a multa. E aí o tio do Rodrigo Caio disse ao São Paulo e o São Paulo ficou esperando o pagamento dessa multa, que não aconteceu. Eu conversei com a diretoria de futebol e a diretoria me falou que nem existe negociação sobre o Rodrigo Caio. Não chegou nenhuma proposta formal, escrita, oficial, nada pelo Rodrigo Caio. Só houve essa notificação via tio do jogador e não foi pra frente. Ou seja, por enquanto, oficialmente, Rodrigo Caio ainda é jogador do São Paulo. Eu também perguntei se a vinda do Aderlan tinha a ver com isso. Eles falaram, não, o Aderlan já viria de qualquer forma, tá? Pra compor elenco, pra reforçar. E se o Rodrigo Caio sair, provavelmente ainda chegue outro zagueiro. Provavelmente. Galera, o Cueva foi alvo aí de mal entendidos semana passada em relação a propostas. Foi outro que foi inclusive anunciado como vendido e vários conselheiros do São Paulo erroneamente também anunciaram como se tivesse vendido. E eu vou explicar pra vocês o que é essa confusão e também vou falar um pouquinho da postura do Cueva, de tudo que tá acontecendo no momento dele, porque estão falando muito dele. Então vamos lá, parte por parte. Primeiramente, em relação a propostas, oficialmente não existe nada. O que aconteceu foi o seguinte, um portal daqui, o Goal.com, que lança várias notícias sem parar, chegou a lançar que o Cueva estava com uma proposta de 12 milhões de euros de um time da Turquia. Aí um jornal da Turquia viu esse portal aqui do Brasil e replicou essa notícia lá. Aí a torcida do São Paulo achou o jornal da Turquia, que estava replicando uma notícia brasileira, e começou a soltar essa notícia turca, baseada na brasileira, como se fosse verdade, como se tivesse feito a venda. Baseado também nesse jornal turco, os conselheiros do São Paulo começaram a dar essa venda como certa e virou uma revolução geral. E quando eu fui traduzir a notícia, eu vi que era tudo um mal entendido. Na mesma hora eu falei com ambos os diretores de futebol na quinta-feira à noite e ambos me negaram que houvesse qualquer tipo de proposta oficial. Me falaram que o máximo que houve pro Cueva foram sondagens via telefone, mas nada que passasse ia ser mais formal, mais sério, nada. Não existe nenhum agente dele tentando negociá-lo. Agora eu vou falar do momento do Cueva, e é um momento que precisa e exige reflexão nossa como torcida, ok? O Cueva passa por um momento conturbado internamente dentro do São Paulo, tá? Apesar de não haver propostas, ele tá assim num momento meio triste, não tá numa coisa legal. E aí existe esse momento do Dorival Júnior chegando e uma esperança de recuperar o bom relacionamento entre o São Paulo e o Cueva. E fica para nós, como torcedores, a seguinte reflexão. Nós devemos abraçar o Cueva e levar muito carinho para ele, muito apoio a ele nas redes sociais, na torcida, no estádio, para tentar trazer o jogador de volta, aquele comprometimento que nós sabemos que ele pode entregar, inclusive para aquela dupla que nós sonhamos, que seria o Jonathan Gomes e o Cueva, levando a bola pro prato. Imagina que time se isso acontecesse. Ou, como a torcida do São Paulo costuma fazer, que acaba expulsando os jogadores antes da hora, que acaba não perdoando esses momentos de crise, porque é um momento de crise sim entre o Cueva e o São Paulo agora. Então vale a reflexão, deixa nos comentários a sua opinião, como a gente deve reagir em relação ao Cueva. O que você pensa sobre isso? E também já fico adendo, você acha que seria uma ótima dupla, o Jonathan Gomes, como o Cueva, se o Cueva voltasse a entregar aquilo que ele já foi? Pessoal, a gente falou aqui alguns vídeos atrás que era a prioridade do São Paulo a compra integral dos direitos do Jusilei, e agora o São Paulo deu o primeiro passo para que isso finalmente se concretize.
O Nick Arturi, que é o empresário do jogador, teve no CT da Barra Funda essa semana e conversou com o Pinotti. E o Pinotti oficialmente declarou o desejo de ter o Jusilei em definitivo aqui no São Paulo. E ele já sabe que não vai ser uma negociação fácil, que até o empréstimo junto com o Shandong Luneng já não foi fácil de sair, se arrastou durante meses. Eles sabem que são difíceis de negociar. E assim, o ponto ruim nisso tudo é que não foi estipulado em contrato um valor para a compra do jogador. Mas agora o Nick Arturi já tem uma conversa oficial, né, para poder levar lá para a China, dizendo que o São Paulo quer sim comprar o jogador. Mas existe um lado bom nisso daí também, que é que o São Paulo está com 150 milhões em caixa depois da venda do Luiz Araújo, Thiago Mendes, Maicon, Lianco, David Neres e Augusto Galvão, e ainda pode entrar, se o Rodrigo Caio for vendido, mais 67 milhões aí em caixa, se aquela proposta realmente for depositada. Então, com esse dinheiro, o São Paulo pode fazer a compra em definitivo do Jusilei. Não tem como reclamar e dizer que não tem dinheiro, né? Porque a gente tá vendo que tem. Então o primeiro passo foi dado, o Jusimonstro, ou Jusilenda, como você preferir, um dos melhores do elenco esse ano, que honra a camisa, provavelmente fique, o São Paulo fará de tudo para ficar com ele, é o projeto Jusilei. Galera, vamos finalizando o vídeo. Antes de finalizar, eu quero falar, se você quer anunciar aqui nesse canal lindo, algum desses espaços maravilhosos, nessa televisão dinâmica, entre em contato aqui com o e-mail que vai estar na descrição, pra gente poder ver alguma parceria, beleza? O vídeo e o canal estão abertos aí pra conversar. Agora, considerações finais sobre esse vídeo. Eu quero a sua opinião sobre a estreia do Arboleda, que já estreou com um gol, e sobre o Jonathan Gomes. Lembrando e considerando que o time estava meio desorganizado, estava sem padrão tático. Também quero o seu comentário aí sobre o que você tem de expectativa em relação ao Dorival Júnior, que foi apresentado, que está treinando e que deve estrear na quinta-feira. E por fim, falando de quinta-feira, eu quero te chamar, Unidos pelo São Paulo, todo mundo junto no Morumbi, 7 horas da noite, vamos enfrentar o Atlético Goianiense em casa. Muito importante porque estamos em 19º na zona de rebaixamento. Então, se você quer uma reação do São Paulo, embora tudo esteja estranho, negro e chato de acompanhar, momento triste, mas nós temos sim que apoiar o time. É difícil, eu sei, é triste, mas a gente tem que estar lá quinta-feira. Estou te convocando e eu te encontro no Morumbi quinta-feira, beleza? Um beijão pra todos vocês, espero que sexta-feira, quando eu gravar, tenhamos mais 3 pontos na tabela. E por fim, deixa o seu like aí se você gostou do vídeo e se inscreve no nosso canal.